Meus amigos e irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, se encontrou com Jesus, a palavra do Senhor Deus vai dizer que o primeiro discípulo de Cristo a ter um contato, um relacionamento com o apóstolo Paulo, trazendo-lhe uma instrução da parte do Senhor Jesus, foi Ananias. E está escrito em Atos capítulo de número 9, versículo de número 17, que Ananias foi e entrou na casa onde estava Saulo e impôs-lhe a mão sobre ele. E disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que te apareceu pelo caminho por onde vinhas. Qual era o caminho de Saulo? Era o caminho de Damasco. Era um caminho pelo qual Saulo, na sua ignorância, não conhecendo a Jesus Cristo, planejava prender, matar, trazer danos e prejuízos aos cristãos da igreja primitiva. Era um caminho de ignorância, era um caminho de perseguição, era um caminho de oposição a Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus subitamente o cercou, apareceu para ele, lhe deu uma revelação, e neste encontro que ele tem com Jesus, ele tem a sua vida transformada. Observe que a transformação de Saulo não acontece ao ele ingressar para o cristianismo. A transformação de Saulo acontece quando ele se encontra com o fundador do cristianismo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por isso que Ananias se dirige a ele, chamando ele de irmão Saulo. Irmão Saulo. Porque, segundo os escritos do apóstolo São João, no capítulo 1 do seu evangelho, e no versículo de número 12, diz que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, e os seus não os receberam. Mas a todos que receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Você se torna irmão em Cristo quando você se encontra com Cristo. Você se torna um membro verdadeiro da comunidade cristã, da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando você se encontra com ele. Saulo, que também é chamado Paulo, se encontrou com ele em um caminho não muito desejado, não muito tradicional. Ele era um perseguidor da igreja. Eu não sei qual o caminho que você tem trilhado. Eu não sei qual caminho você tem caminhado. Não sei como você tem conduzido a sua vida, por onde você tem conduzido a sua vida. Mas Jesus deseja te encontrar. Jesus deseja que você tenha também uma experiência com Ele, uma revelação da parte dEle. Somente uma experiência real, profunda com Cristo tem o poder de transformar a vida do homem e a vida da mulher. Muitas pessoas entram para a religião cristã. Muitas pessoas se tornam membros de uma igreja evangélica, mas não têm a sua vida transformada. Por quê? Porque infelizmente não se encontraram com Jesus. Mas quando o homem e a mulher se encontram com Jesus, assim como Saulo, que era um perseguidor da igreja, quando ele se encontrou com Jesus, as primeiras palavras dele dirigidas a Jesus foram: está escrito em Atos capítulo 4, versículo 5. Quem é, Senhor? A primeira coisa que Saulo desejou saber era quem era aquele Deus que o cercava,
que se revelava a ele. Aleluia! Quem era aquele Deus que tinha o poder de fazer com que a luz do sol fosse um nada perante o resplendor da sua glória? Saulo pergunta: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus. Aí no versículo 6 do capítulo 9, Saulo faz uma outra pergunta. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Aquele homem e aquela mulher que se encontra com Jesus sempre vai fazer esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Se for fácil, eu vou fazer. Se for difícil, eu vou fazer. Mas eu quero fazer para te agradar. Senhor, o que queres que eu faça? Veja, querido irmão, amigo, que hoje nos nossos dias estão ensinando as pessoas a buscar a Jesus. Para quê? Para que Jesus venha fazer por elas. Para que Jesus venha fazer para elas. O evangelho da prosperidade, o evangelho da barganha está conduzindo as pessoas por um caminho de mentira e engano, quando na verdade não importa tanto aquilo que ele pode fazer para mim. O que importa é que ele já fez por mim na cruz do Calvário e hoje eu, como um servo, preciso me dirigir a ele dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo se encontrou com Jesus por um caminho de perseguição, de morte, de tragédias, um caminho de ignorância. Qual é o caminho que você tem caminhado? Jesus deseja se encontrar com você. Jesus deseja se revelar a você. Jesus deseja que você tenha um encontro genuíno e verdadeiro com Ele. Ele pode mudar a sua vida, como mudou a vida de Saulo, como tem mudado a minha vida, como tem mudado a vida de milhões de pessoas. Ele pode transformar a sua vida. Deus abençoe você, que o Senhor Deus se revele a cada dia, que você tenha um encontro genuíno com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus abençoe em o nome de Jesus.